Jesus ele foi entregue à cruz. Jesus morreu na sexta-feira. No sábado foi um silêncio. Os discípulos tristes, desorientados, não sabiam o que fazer. Mas domingo, bem cedinho, Maria foi até o sepulcro, até o túmulo de Jesus. Só que quando ela chegou lá, ela só viu um lençol. E Jesus chamou Maria. E ela disse Rabone, que significa meu mestre. Mas aí Jesus disse a Maria sim, porque Jesus sabe as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas dores, os nossos medos, as nossas tristezas. Aqueles discípulos que tinham ouvido Jesus a vida inteira, os ensinamentos de Jesus se encontraram numa situação onde só havia a fala de Jesus. Eles só tinham ali naquele momento, só lembravam do que Jesus tinha dito, de algumas coisas que Jesus tinha dito. Mas eles estavam com tanto medo que eles não lembravam que Jesus ia ressuscitar, que era necessário Jesus passar por tudo que passou, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então ele disse assim, Maria, e ela disse Rabone, que significa meu mestre. Maria ficou tão feliz de ver meu mestre. Maria reconheceu a voz de Jesus. E ele disse, não me segure, pois ainda não voltei ao Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Jesus passou o seu ministério inteiro ensinando que Deus é o nosso Pai. Jesus passou o ministério todo ensinando que Deus é o Pai de todos nós. Mas assim mesmo, quando nós nos encontramos diante de situações paralisantes, onde nós perdemos a esperança, nós esquecemos que nós temos um Pai. Nós esquecemos que nós temos um Criador. O Pai de Jesus era o mesmo Pai dos discípulos e ele disse, vai e avisa os discípulos, avisa meus irmãos que eu vou para o Pai e o Pai deles. Talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez você esteja diante de situações que estão te deixando paralisado, com medo, com tristeza, sem saber o que fazer. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, logo em seguida a ressurreição de Jesus, houve um derramamento do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando Jesus subiu, quando ele foi assunto aos céus, esse Espírito Santo veio para nos consolar, para nos ensinar, para nos guiar em todos os nossos caminhos. Tudo que nós vamos fazer, nós temos o Espírito Santo que veio como consolador da parte do Pai. Jesus mandou, Jesus enviou o seu Espírito Santo, está em mim, está em você. E eu quero deixar essa palavra de Deus para você pensar muito bem, antes de se desesperar diante de uma situação. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus conhece os nossos medos. Jesus Cristo conhece as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Entregue, confia nele, porque ele vai fazer por nós. Ele estava tão preocupado que a primeira coisa que ele fez foi dizer, vai Maria e avisa. Vai lá e avisa que eu vou para o meu pai, o pai deles, o pai dos meus irmãos. O Deus deles, que é o meu Deus também. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. Que esse Espírito Santo chegue na tua casa, meu irmão e minha irmã. Entre, faça morada, habita em você, seja o seu guia, seja o seu consolador em todas as situações. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Essa palavra de Deus, nós temos um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que aconteceu passou e agora nós estamos de novo com um Cristo ressurreto no nosso coração, um Cristo ressurreto na sua casa, na sua vida, para lhe ajudar e lhe guiar. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe guarde. E eu quero te dizer uma coisa, compartilhe essa palavra, envie essa palavra para mais alguém que você ama e que está desesperado e que precisa ouvir essa palavra em nome de Jesus.
Deus abençoe você.